Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 28 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado. Tem vários vídeos curtos de aprendizado e também toda a parte de análises diárias, como o radar do mercado, uma live todos os dias a partir das 10h45, análise de fechamento como essa após o encerramento de cada pregão, análises especiais na terça e na quinta-feira, a análise mais completa de cada ativo. Hoje a gente teve uma análise especial de GNDI 3, Notre Dame Intermédica, e também temos o radar da semana que ocorre no final de semana. Para você se inscrever aí de forma gratuita, é só você passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem, inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior do vídeo você também vai ter esta opção. Seguindo então aqui, vamos falar no dia de hoje de alguns ativos. Por exemplo, vamos falar aqui de Ibovespa, Ibov, mini índice, mini dólar. Depois eu venho falando aqui de PTR4, de Vale 3, de Rap Vida, HPV3, GGBR4, BBSE3, YouTube 4, VVAR3, COGN3, BRFS3 e CSNA3. São os ativos que eu vou abordar nesta análise. Antes de mais nada, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, não precisa ser necessariamente agora, no decorrer dela, se ela for útil em termos de aprendizado, em termos de leitura de mercado. Agradeço aí pelo seu joinha, por prestigiar meu trabalho, pode deixar seu comentário, fique à vontade. E também podendo recomendar para um amigo ou um parente. Agradeço demais. Aqui do lado, você tem aí o aplicativo DV Invest que você pode instalar no seu celular, tanto para iOS quanto para Android. O link direto de acesso à loja da Apple ou do Google lá no aplicativo está aqui na descrição desse vídeo. Instalando o aplicativo, você vai ter acesso aí gratuito durante um determinado período a todo o conteúdo que eu divulgo lá dentro. Que conteúdo é esse? Recomendações de compra e venda, carteira de ações, informações relevantes durante o pregão, acompanhamento de todas as operações que foram enviadas, que são operações de swing trade, além do acompanhamento aí das carteiras de ações. Pregão de hoje, Ibovespa apresentou queda de 0,3%. Ainda tem um outro ativo para sair do leilão, mas o Ibov 0,3% de queda. Candle de definição dentro de um candle de alta. Está dentro ainda do movimento de subida, nenhuma sinalização para baixo. Segue então a expectativa maior de subida. Perdendo a mínima do pregão de hoje, 103,591, reforça um pouco a chance de se ter uma indefinição da tendência, um topo descendente. Mas enquanto não voltar para baixo dessa região aqui, que seria basicamente perder a mínima da semana passada, segue com viés mais de alta no índice Bovespa. Tendência de alta no curto prazo, tendência de alta no médio prazo, movimento de alta no gráfico semanal, então segue um viés um pouco mais positivo. Seguindo para os futuros, gráfico de 60 minutos no mini índice, lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Mini índice, depois que o Ibov entrou em leilão, chegou aí lá embaixo, tem uma queda de 0,38%, mas está se recuperando aqui. Ainda falta mais uns 45 minutos aqui para encerrar o pregão. Então ainda tem muita coisa. Passou o dia travado, basicamente. Um momento travado, ameaçou sair, voltou para baixo, um sinal mais negativo. O fato é, se passar a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo da região de 104, 120 ou 104, 135, foco maior em buscar a operação de venda de topo descendente. Se passar a proporcionar fundo ascendente testando essa região do 104, 120, 104, 135, foco um pouco maior de compra, tentando pegar um movimento até a região dos 104,600 a 104,700. Abriu de maneira forte para cima ou no decorrer do próximo pregão, passou a gerar sinalizações de alta já acima dos 104,600 ou 104,700, muito mais interessante para se buscar a operação na ponta vendedora. Em termos de suporte, eu diria que vai ter suporte mesmo lá perto da região dos 103,400, 103,435. Seria o suporte mais próximo, que é basicamente aqui muito próximo dessa mínima também, que foi localizada na casa dos 104,255. E a resistência mais próxima, esses topos aqui, depois tem toda essa região de topo, que eu inclusive reportei esse número lá dentro do aplicativo, todos os dias, números do índice e do dólar para o pregão. Indo agora para o dólar, no dia de hoje, estabilidade, mais 0,2% nesse momento, ainda tem mais uns 20 minutos, uns 35 minutos pela frente, pelo menos uns 40, quase 40 minutos pela frente.
para fechar o pregão. E aqui nós temos o dólar no momento aí de movimentação para baixo, máximas descendentes, no gráfico de 60 minutos, gerando aqui topos descendentes, mas sem fluir muito para baixo, perde a mínima do fundo anterior e não vai muito longe. Então, é um sinal, pelo menos, que pode trazer uma movimentação para cima no dólar. E nesse momento, a última informação que nós temos aqui é de um fundo contra a tendência. No entanto, se o mercado passar a gerar no próximo pregão, que seria mais interessante, sinalizações de alta acima dos 62 ou dos 67,5, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco maior em buscar a operação de compra, tentando pegar um movimento lá para a resistência dos 191, ou no melhor cenário, já buscando apontando para essa região de topo anterior, que seria lá em cima dos 236. Mas aqui daria para buscar a entrada acima desse patamar. Por outro lado, gerou aqui, assim como gerou aqui hoje, ó, foi para cima dessa resistência, gera o sinal de topo descendente para baixo da média, foco em buscar a operação na ponta vendedora, num gráfico aí de menor periodicidade, 10 ou 5 minutos, por exemplo. Aqui é a mesma coisa, se continuar subindo de maneira fraca, gerar topo descendente, foco em buscar a operação de venda novamente. Ou se abre caindo e vem a gerar sinalizações de baixa abaixo da região de 142, que é o suporte que está sendo respeitado aqui, veio para baixo do patamar, sinalizações de baixa, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, aumenta a chance de buscar 124, 101 e 90,5. Seriam os próximos suportes para o dólar. Ações, PTR4 no dia de hoje, queda, fechou na mínima, queda de 1,72%. Seguimos comprado no ativo, com a possibilidade de reposicionar o stop aí nos próximos pregões. Se eu fizer algum reposicionamento de stop, por exemplo, para baixo da mínima do pregão de hoje, avisarei no seu celular ou no seu desktop. Você pode acessar o aplicativo pelo celular ou pelo desktop, pelo seu navegador. Avaliando aí a abertura do próximo pregão. O que seria importante olhando para o gráfico de 60 minutos na Petro? Tentou aqui gerar um fundo. Esse candle veio aqui para cima, pivôzão de alta, aí abre com uma baita volatilidade no pregão de hoje, foi caindo, volta de novo para baixo desse patamar, tenta gerar um fundo, não consegue, reveste para baixo, ou seja, sinal mais negativo. O ideal para a nossa posição é que ela, depois que ela gerou aqui esse retorno para cima, vindo para esse rompimento, que ela se mantivesse acima desse patamar. Então, por aqui, o mercado dá um sinal de enfraquecimento dessa força compradora, podendo justamente restabelecer o stop dessa posição, que seria realmente importante ela abrir o próximo pregão desse jeito, voltando a fechar uma primeira hora de pregão ali já para cima da região dos R$23, seria o melhor cenário, acima dos R$22,99, R$23, sinal mais interessante na Petro. Depois aqui da Vale 3, recomendação de compra no pregão de hoje, ela fechou aqui em R$ 60,34. Então, dentro do que eu tinha comentado ontem, candle forte de alta, sinalização de um fundo, stop ficou um pouco longo e eu vou tentar uma entrada um pouco mais para baixo, se não fechar mais para um fechamento num pregão, e foi o que eu fiz. A entrada foi até um pouco acima desse patamar que ela fechou, o leilão puxou ela um pouco mais para baixo. Olhando para o gráfico de 60 minutos, está dentro de um processo aqui de correção, então também teria que gerar o quê? Um sinal de alta aqui no gráfico de 60 minutos. Essa entrada da Vale busca aqui um stop aqui mais abaixo da mínima do pregão de hoje, um pouquinho para baixo, na faixa de 58,92, colocando aqui os dados dessa entrada na Vale 3, aqui na faixa dos R$ 60,50, que fechou em 60,34, 58,92 o ponto ali de stop, 63,66 o objetivo dessa operação, risco de 2,61%, alocando 18% do capital total nessa compra da Vale 3. Depois disso, vamos falar aqui de Rap Vida, que encerrou nossa posição comprada logo na abertura do pregão. Logo após a abertura do pregão, foi lá e bateu no stop cheio da nossa operação. Então, passando os dados dessa entrada, só que ela não anulou ainda a tendência dela de alta. Não veio para baixo desse patamar, ainda segue com um cenário que, se ficar aqui enrolado aqui e gerar a sinalização de alta, volto a focar em compra nesse ativo. Por conta do cenário como um todo positivo, já fiz uma análise especial desse ativo mais ali no primeiro terço do mês, foi no dia 9, se não me engano, de julho, 9 ou 8 de julho. E hoje eu fiz da Intermédica, que é do mesmo setor, Notre Dame Intermédica, do mesmo setor, que também é ativo alinhado mais para cima.
Passando os dados aqui do encerramento da posição da HPV3, Rap Vida, tivemos aqui um encerramento dessa posição aqui com perda de 3,6% e uma saída com isso gerou uma redução do capital total de 0,5% nessa operação, stop cheio, que é o risco máximo que ali, lógico, se não abrir com gap de baixa, né, abaixo do stop, 0,5% de perda em cada operação. Nesse momento, no mês, 5,82% aí positivo das operações de compra, de recomendações de swing trade. Deixa eu só pegar aqui em relação a que não está aparecendo aqui a tabela de rentabilidade, não está aparecendo aqui. Deixa eu só verificar aqui. Tá aparecendo 5,82%, né? 5,82%. Está cinza aqui porque cinza aqui porque está aparecendo ali não tem dado para depois aqui dessa tabela. Então, 5,82% é a rentabilidade desse mês e no ano na faixa ali dos R$14,81%. R$14,00 ou 14,81%. Quase 15% no ano. Voltando então aqui para falar, depois de Rap Vida, vamos falar aqui de GGBR4, que no pregão de hoje a gente está comprado no ativo, lembrando essa compra executada aqui nesse dia, ela veio aqui para baixo, a gente trouxe o stop para cá, veio dessa pancada para cima, já bateu no objetivo, que está aqui na faixa do objetivo, e a gente segue comprado nessa ação. Só que eu reposicionei o stop para cá, para baixo da mínima, para baixo do fechamento, né, em 17,12. O stop foi reposicionado em R$17,12. Então seguimos comprado aí nesse papel, trazendo a chance de colocar um stop mais curto aqui, ou seja, um stop quando eu falo stop de proteção de lucro, né? Ou seja, de sair ainda com lucro dessa posição, se ela perder os 17,53. Dando uma olhada até para o gráfico de 60 minutos, se ela perder esse patamar é algo tão relevante? Não seria muito relevante. Vou avaliar de perto ali o próximo pregão, mas considerando que o ativo já testou ali um patamar de objetivo, perdendo essa mínima, ela reforça um pouco mais a chance de poder entrar no movimento de baixa, no gráfico de 60 minutos. Isso pode significar justamente uma movimentação mais de correção aqui, de queda do papel. Ela vem aqui embaixo, volta aqui para cima, vem aqui, de perder essa tendência do intraday, que está indefinida agora, e alinhar um pouco mais para baixo. Mas a expectativa minha ainda é um pouco mais para cima na GGBR4. Depois dessa ação, vamos falar de BBSE3, que fechou muito mal o pregão. Assim como o Petro fechou na mínima, BBSE3 fechou na mínima também. O mercado deu uma puxadinha para baixo no leilão. Queda de 1,47%, ou seja, o papel veio para tentar ficar acima daquela região que eu falei que seria bom que tivesse fechado, acima ali do patamar dos R$28,00, R$28,49. Não conseguiu novamente. Abriu até bem o pregão, mas foi perdendo força e fechou mal o pregão, ou seja, 3 pregões para baixo, tentativa aqui de subida, basicamente em 3 pregões e não evoluiu, então já fica um cenário mais deteriorado. Quando eu olho para cá, eu vejo esse grande candle de alta, que ele vem para cá, nessa resistência, e ele patina, abre aqui tentando subir, não consegue. Em vez de gerar um sinal de alta, que seria importante isso aqui acontecer no próximo pregão, para a manutenção dessa operação, mas se ela vier a perder essa mínima aqui, já é um sinal bem negativo. Seria próximo do nosso ponto de stop. Eu posso até alterar um pouco o ponto de stop para cá, logo abaixo dos 28,01 a partir do próximo pregão. Lembrando, toda e qualquer comunicação de mudança de stop, de objetivo nas operações, tudo é feito lá dentro do aplicativo. Quem mais aqui para comentar? Itube 4, Itaú Unibanco. Pregão de hoje, indefinição. Pode até falar de reversão, né? Bate na resistência. E candle de reversão chamado de estrela cadente. Perda da mínima desse candle traz uma expectativa de ter algo para baixo, um sinal, né, de reverter um movimento de subida em um movimento de baixa ou um movimento lateral. Olhando para toda essa região que ela se encontra, né, um patamar importante de resistência, que ela não consegue sair dessa região. Qual o indício favorável para fazer isso? Olha o G60, ó. Patinando aqui, se ela gera uma hora de pregão, fechando para cima desse nível aqui, ó, e gera nova máxima, isso, na minha leitura, aumentará a probabilidade de ter um movimento de subida que favoreceria muito mais buscar até operações de day trade ou tentar pegar um movimento de subida no G60 nesse papel. Aumentaria a chance de ter algo mais para cima.
em cima de TUB 4. Primeiro sinal para se ter um movimento um pouco mais para baixo, perda dos R$ 27,52, que seria um dos pontos, né? Se fosse trabalhar com algum stop nessa operação, é um dos pontos que pode colocar aqui. Se quiser um stop mais bem protegido, para baixo da mínima mesmo no candle anterior, ou se fechar abaixo da média móvel 3 períodos, gerar nova mínima, também outra forma de reposicionar o stop da operação de swing trade em cima de TUB 4. VVR3, pregão de alta boa hoje, quase 8%, 7,93%, gerou ali uma sinalização positiva, algo semelhante a um engolfo de alta, voltando a fechar acima de uma resistência aqui na casa dos R$ 19,80, mas é uma entrada que eu não cheguei a realizar, porque a entrada do stop ficaria o ponto de entrada para a resistência muito próximo, né, nessa operação do papel, mas para quem está comprado, pode trabalhar com stop em R$ 18,60 ou R$ 18,59, que seria abaixo da mínima pregão de hoje. Depois desse candle, se a ação não consegue ganhar força e volta aqui para baixo, vai aumentar a chance, olhando para o gráfico semanal, de quê? De perder a mínima da semana passada e, consequentemente, trazer um viés mais de correção da tendência atual de alta de médio prazo. Lembrando, a tendência de curto prazo é de alta, a tendência de médio prazo, gráfico semanal, também de alta na via varejo. O desafio principal, desafios, né? 21 e 29, 21,73 e 22,36. Desafios que eu digo, pontos de resistência, pode parar, pode bater e parar de subir. Na sequência, COG-N3 também fechou bem o pregão, acima de um patamar aqui que era uma resistência de um gap de baixa, fechou acima da média, candle importante. Da mesma forma da via varejo, fica aquela questão da proximidade da zona de resistência para o tamanho do stop, a relação risco-retorno mais desfavorável. Quais são as alternativas nesse caso, né? Você pode pegar um G60, se ficar aqui de lado, esse aqui é o gráfico 60 minutos, se gerou pivô de alta, possibilidade de compra, trabalhando com stop curto. Ou ver aqui, gerou um fundo ascendente em cima das médias, também possibilidade de compra, assim como na via varejo, G60, rompeu esses dois topos, estava aqui de lado, ó, rompeu esses dois topos, se ficar aqui assim, gerar o fundo ascendente acima já dessa região de topos anteriores, principalmente acima no patamar de 19,84, possibilidade de se trabalhar na compra pelo gráfico de 60 minutos. Voltando então para a COG-N3, qual o cenário que nós temos nesse papel? Lembrando, semanal, onde ela bateu semana passada, em golfo de baixa. Então ela está dentro, tecnicamente, de um movimento de correção, seja um movimento mais lateral ou de baixa. Isso traz um aspecto um pouco mais de risco para uma operação de compra aqui pelo gráfico diário, de curto prazo, na ação. Onde ela tem resistência pesada, na faixa ali dos 9,82. Além dessa resistência válida na faixa dos R$ 9,00, que é esse nível aqui, ó. Fecha uma vez acima, volta para baixo e agora está em cima desses R$ 9,00, que é um gap de corpo, tem um gap inteiro aqui de baixo, mas o ponto mais relevante na faixa dos R$ 9,00 como resistência. Acima disso, 9,82. Qualquer entrada nesse papel, um stop é basicamente aí um stop de 10% e para gerar uma relação risco-retorno de 1 para 1, vai justamente buscar a região de topo anterior, que vai ter resistência na casa dos 9,60. Depois tem aqui a região dos R$ 9,80 e o ponto mais alto, 9,96. Então, a relação risco-retorno não satisfatória, não encaixando dentro da minha metodologia para essa compra na COG-N3. Depois disso, Brasil Foods, BRFS3, belo dia de alta, só que ela está o quê? Dentro de uma lateralização no formato de retângulo, um padrão gráfico. E esse padrão gráfico, se eu traço aqui uma linha para trás, dá para ver lá que tinha para trás um fundo aqui, que virou também uma região de teste aqui, aqui ficou testando, volta para baixo, passa a funcionar como resistência. Então, de maneira geral, apesar do grande candle de alta, quem está comprado pelo menos trouxe um ponto bem importante de colocar stop nessa operação para baixo dos 19,91. Mas, para mim, para a minha metodologia, eu dou preferência para buscar a operação de compra nesse ativo se passar a gerar sinalizações de alta acima dessa região aqui inteira de resistência, um patamar principalmente para cima dos 21,50. Porque olhando para o gráfico semanal, seria um indício dela fechar uma semana bem e aí dar sequência a um movimento de subida no gráfico semanal. Esse seria o cenário um pouco melhor para se trabalhar em compra em Brasil Foods. Depois de Brasil Foods, vou falar de CSNA3.
que terminou o pregão de hoje com alta de 0,5%. A gente está posicionado já em GGBR4. A ação fechou um bom candle ontem de alta. Esse candle vai ficando um candle um pouco mais de indefinição, aumentando a probabilidade de ter algo mais para cima. Está na resistência. Que resistência é essa? Máxima do topo anterior, 12,36, seguido de 12,45. São os desafios principais nesse momento para CSNA3. Mas no momento, o caminho mais provável seria para cima. Mesmo que ela venha a fazer algo aqui assim para baixo, ainda vai ficar uma expectativa maior de alta, na minha opinião, de ter um rompimento completo aí dessa região dos 12,46 e caminhar um pouco mais para cima. O que vai anular essa expectativa é o retorno do preço para baixo da mínima desse grande candle de alta que foi o que gerou um sinal bom aqui no papel, ali voltar para baixo dos R$ 11,56. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise. Um grande abraço e até o próximo pregão.